Existe um código invisível que conecta o que você acredita sobre si mesmo ao que o universo manifesta ao seu redor. Esse código age todos os dias, quer você saiba disso ou não. E o mais impactante é que a maioria das pessoas usa esse poder contra si mesmas. Elas fingem ser incapazes, pobres, derrotadas, e o universo apenas confirma aquilo que elas já aceitaram como verdade. Mas você não está aqui por acaso. Está aqui porque sente, mesmo que em silêncio, que nasceu para viver algo maior. Você sente que há uma riqueza invisível tentando emergir de dentro para fora. E há. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, ouviu de Andrew Carnegie um segredo que mudaria sua vida e a de milhões de pessoas. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas Hill foi além. Ele entendeu que para acreditar, é preciso repetir, sentir e encarnar. E você pode começar agora mesmo. A ciência hoje prova: o cérebro não distingue realidade de imaginação intensamente sentida. Ou seja, quando você finge que já é próspero, já é amado, já é vitorioso, com emoção, seu cérebro aceita essa identidade como verdadeira. Ele ativa novas redes neurais. Ele começa a te transformar de dentro para fora. A Bíblia já dizia: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23. E agora eu te pergunto, o que você tem imaginado sobre si mesmo? Este vídeo é um convite para você aprender a fingir com propósito, imaginar com fé e assumir uma nova identidade espiritual e mental. Porque o que você finge com convicção, um dia se torna real. Comente agora: eu confio no processo divino. Essa simples frase já começa a abrir portas internas. Em 1908, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill teve um encontro que mudaria o rumo da sua vida e da história do desenvolvimento pessoal. Diante dele estava Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época. Mas Carnegie não estava interessado em ostentar sua fortuna. Ele estava ali para revelar um segredo que havia transformado sua própria vida e poderia transformar o mundo. Carnegie olhou para Hill e disse: existe uma força mental invisível que governa tudo o que um homem alcança. Se você aprender a controlar essa força, nada será impossível. Essa revelação não foi apenas uma inspiração, foi um chamado. Carnegie propôs que Hill passasse os próximos 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos da América: Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, para encontrar o padrão invisível que ligava todos eles. Hill aceitou, e esse foi o nascimento de uma das maiores investigações sobre a mente humana, o sucesso e o poder da fé já realizadas. Mas o segredo não estava apenas no esforço, estava na mente. Estava no tipo de pensamento que esses homens cultivavam. Eles não apenas desejavam algo, eles já se viam vivendo aquilo. Eles fingiam com convicção que o sucesso já era real. E assim se tornava. Hill descobriu que todos eles tinham algo em comum, uma convicção inabalável de que já eram aquilo que buscavam. Antes de serem milionários, já pensavam como milionários. Antes de terem resultados, já agiam como quem tinha resultados. Era mais do que pensamento positivo. Era uma identidade assumida. Era um pacto silencioso com o invisível. E esse pacto começava dentro da mente. Não era o mundo que mudava primeiro, era o homem. Hill escreveu: você se torna aquilo que pensa constantemente. Essa é uma das verdades mais ignoradas da vida. O que você repete em sua mente, com sentimento, se torna a sua verdade interior. E sua verdade interior molda seu comportamento, suas decisões, sua frequência vibracional e, por consequência, o que o universo devolve para você. É por isso que o primeiro passo para qualquer transformação é sempre mental. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para se sentir próspero. Não precisa esperar o reconhecimento para se sentir valioso. Você precisa se alinhar com a realidade que deseja, aqui e agora, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A crença precede a visão. Hill entendeu isso,
e passou o resto de sua vida ensinando que o sucesso é primeiro uma construção mental, depois uma manifestação visível. Imagine por um instante que tudo o que você visualiza com emoção é como uma semente sendo lançada no solo fértil da sua mente subconsciente. Essa não é apenas uma metáfora bonita. É uma verdade comprovada pela ciência moderna. Neurocientistas já confirmaram que o cérebro não diferencia entre algo que você está vivendo fisicamente e algo que você está imaginando com intensidade emocional. As mesmas áreas cerebrais se ativam, os mesmos impulsos são disparados, as mesmas conexões começam a se formar. O que isso significa na prática? Que imaginar com fé é para o cérebro viver de verdade. E é por isso que a imaginação não é um devaneio infantil. Ela é a fábrica silenciosa da sua realidade. Tudo o que existe hoje, edifícios, aviões, internet, empresas bilionárias, começou primeiro na mente de alguém. Começou com uma imagem. É por isso que a Bíblia nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11. A fé começa na imaginação. É nela que visualizamos o que ainda não existe. É nela que fingimos com convicção que já temos aquilo que buscamos. Napoleon Hill dizia: a imaginação é o laboratório da mente, onde são moldados todos os planos para o sucesso. Ele sabia que quem domina a imaginação domina o destino. Mas aqui está o ponto-chave. A imaginação só se torna criadora quando vem acompanhada de emoção. Não basta visualizar. É preciso sentir. Sentir como se aquilo já fosse verdade. Porque o sentimento é o que ativa o subconsciente. É o sentimento que gera vibração. E a vibração é o que atrai. Quando você imagina que já vive a vida dos seus sonhos, quando você visualiza com clareza, emoção e repetição, você começa a reprogramar sua mente. Você envia uma nova mensagem para o universo. Você deixa de pedir e começa a declarar. E isso muda tudo. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você acredita profundamente que é. Pare agora e reflita. O que você tem visualizado sobre si mesmo? Quais imagens você tem repetido em silêncio todos os dias? Talvez sem perceber, você esteja imaginando dívidas, rejeição, fracasso, e o subconsciente, obediente, está apenas confirmando essas ordens. Mas você pode mudar isso hoje. Pode começar agora mesmo a visualizar com clareza uma nova realidade. Pode imaginar a liberdade financeira, a saúde perfeita, o lar abençoado. E pode sentir como se já estivesse vivendo isso. Essa escolha simples é o primeiro passo para uma nova criação interior. Existe um inimigo silencioso que habita dentro da maioria das pessoas. Ele não grita, não ameaça, não se apresenta com violência. Pelo contrário, ele se disfarça de lógica, de prudência, de realismo. Esse inimigo se chama autossabotagem mental. A autossabotagem acontece quando você repete internamente todos os dias frases como: isso não é para mim, eu não consigo, eu nasci para sofrer, tem algo errado comigo. Essas frases parecem inofensivas, mas são códigos mentais, programações invisíveis que a mente subconsciente aceita como ordens. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que você aceita como verdade e repete com emoção torna-se parte da sua identidade. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas usam o poder da repetição, da imaginação, da emoção, mas para criar escassez, fracasso, rejeição. Elas fingem todos os dias que não são capazes. Fingem que estão sempre à beira do colapso. Fingem que são pequenas diante da vida. E o universo obediente responde. A autossabotagem é um tipo de fé invertida. É crer, com intensidade, naquilo que você não quer viver. É declarar para o mundo, com pensamentos, palavras e emoções, que a derrota é o seu destino. E como Deus nos deu o livre-arbítrio, até mesmo para escolher o que pensar, Ele respeita o que você emite. Por isso Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. E se sua fé está no medo, na limitação, na escassez, é exatamente isso que será feito.
A boa notícia é que da mesma forma que se instala uma crença negativa, também se pode instalar uma crença fortalecedora. Tudo começa com consciência. Comece a observar seus pensamentos automáticos. Questione-os. Desmonte as mentiras internas que você tem aceitado como verdades absolutas. Quando pensar "eu não consigo", pergunte-se: quem me disse isso? Em que momento aceitei essa mentira? E quando ouvir em sua mente "você não merece", diga em voz baixa: "eu sou digno de toda a abundância que Deus criou". Essa troca intencional de pensamentos é o início da libertação. A neurociência confirma que esse processo se chama substituição de paradigma. Cada nova repetição cria um novo caminho neuronal. E com o tempo, esse novo caminho se torna o padrão automático da mente. Comente aqui: eu elimino todo o padrão de escassez da minha mente. Esse comentário é mais do que palavras. É um comando, é uma nova escolha, é um novo pacto com o que é verdadeiro. Bob Proctor era apenas mais um jovem preso nas correntes invisíveis da escassez. Trabalhava em emprego simples, ganhava pouco, vivia endividado. Sua mente estava programada para a limitação, como a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas algo mudou. Ele encontrou um exemplar do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. E dentro daquele livro havia uma chave, um código, uma nova maneira de pensar. Bob não apenas leu, ele decidiu aplicar. Ele começou a fazer algo aparentemente estranho: fingir. Ele fingia com convicção que já era um homem rico, andava como alguém próspero, pensava como alguém que comandava seus dias, falava consigo mesmo como se já vivesse a realidade que desejava. No começo, tudo era interno. O mundo ao redor era o mesmo, mas algo dentro dele estava mudando. E é assim que toda transformação começa: na invisibilidade, no pensamento, na nova postura mental. Bob Proctor entendeu que a mente subconsciente não precisa de provas, ela precisa de comandos. E quando esses comandos são repetidos com fé, ela responde com uma nova identidade. A ciência chama isso de plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se reconfigurar fisicamente a partir de novos estímulos mentais. O que aconteceu com Bob foi o resultado de um processo consciente de substituição de identidade. Ele deixou de repetir "sou pobre, isso é difícil", e passou a afirmar "sou próspero, isso é possível". Ele imaginava todos os dias que já vivia em liberdade financeira. E mais do que isso, ele agia como se fosse verdade. Tomava decisões diferentes, se aproximava de pessoas diferentes, aceitava oportunidades que antes nem enxergava. O resultado? Em poucos anos, Bob Proctor saiu da pobreza e construiu um império de conhecimento, riqueza e contribuição. Ele se tornou um dos maiores mentores do mundo em desenvolvimento pessoal e mentalidade de sucesso. E tudo começou com uma escolha simples: fingir com fé até tornar-se verdade. É por isso que a Bíblia ensina: chame à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Romanos capítulo 4. Você está entendendo? O mundo não espera você estar pronto para mudar. Ele responde quando você muda por dentro. Todo o processo de manifestação consciente passa por 3 pilares, 3 forças que, quando combinadas, criam uma identidade tão poderosa, tão alinhada, que o universo não pode ignorar. Napoleon Hill entendeu isso ao longo de 25 anos estudando os maiores realizadores da história. E cada um deles, sem exceção, usava esses 3 elementos, mesmo que de forma intuitiva. O primeiro é o desejo ardente. Não estamos falando de vontade fraca, de esperança tímida. Estamos falando de um fogo interior, de uma convicção tão profunda que nenhuma dúvida tem espaço. Desejo ardente é olhar para um sonho e dizer: isso é meu, eu não aceito menos. É esse desejo que magnetiza o pensamento, que energiza a ação, que convence o subconsciente. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Não um desejo qualquer, mas um desejo ardente, definido, persistente. O segundo elemento é a substituição de paradigma,
A mente subconsciente não muda com uma decisão momentânea. Ela precisa ser reprogramada, precisa de novas crenças, precisa de uma nova identidade. E isso exige disciplina. Você precisa substituir frases como "eu não consigo" por "eu estou em transformação". Precisa trocar "isso é difícil" por "estou aprendendo a prosperar". Cada nova frase é como uma nova semente lançada no solo fértil da mente. E quanto mais emoção você coloca, mais rápido essa semente germina. A neurociência chama isso de reforço neural. Cada vez que você repete algo com sentimento, você fortalece uma nova conexão no cérebro. E com o tempo, essa nova conexão se torna o seu padrão automático. E o terceiro elemento é a aliança Mastermind. Você já percebeu que quando anda com pessoas negativas, sua mente se fecha, seus pensamentos se obscurecem, sua fé enfraquece? Agora observe o oposto. Quando você se aproxima de pessoas que já vivem aquilo que você deseja, sua mente se expande, sua fé se fortalece, suas ideias florescem. Isso não é coincidência. Isso é o poder dos neurônios espelho. Seu cérebro foi projetado para copiar comportamentos. Quando você convive com quem já prospera, sua mente começa a imitar padrões de sucesso. Você começa a pensar, agir e vibrar em outra frequência. Hill dizia: a mente não é capaz de atingir grandes realizações sem a cooperação de outras mentes alinhadas. É por isso que ele insistia na criação de um grupo de apoio, um círculo de pessoas que fortalecem sua fé, que compartilham visão, que impulsionam o crescimento. Isso é Mastermind, a união de mentes com um propósito maior. Juntos, esses três elementos criam um campo vibracional de altíssima potência. Desejo ardente acende a chama. Substituição de paradigma constrói a nova estrutura. E a aliança certa mantém você alinhado com a sua visão. Um paradigma é um conjunto de crenças e padrões mentais que opera como um sistema automático. É ele que dita como você pensa, age, sente e reage à vida. Mas aqui está a verdade libertadora. Paradigmas não são verdades absolutas, são apenas hábitos mentais programados. E o que foi programado pode ser reprogramado. A transformação começa quando você se torna o arquiteto consciente da sua própria mente. Quando deixa de repetir crenças herdadas e começa a implantar, com clareza e emoção, uma nova estrutura interior. A clareza é o primeiro passo. A mente subconsciente precisa de ordens diretas, específicas no tempo presente. Não adianta dizer, um dia eu vou ser rico. Isso é vago. Isso enfraquece a instrução. Você precisa dizer, eu sou próspero. Eu atraio riqueza com facilidade. Eu vivo em abundância agora. A mente entende o agora. Ela responde ao que é declarado com certeza. Por isso, escreva afirmações claras, com palavras que te emocionem, que tenham peso emocional. Não seja genérico, seja preciso. O segundo passo é a emoção. Sem emoção, não há reprogramação. Se você repete uma frase friamente, a mente não registra. Mas se você repete com envolvimento, com visualização, com sentimento, o subconsciente aceita como verdade. Jesus dizia, tudo o que pedirdes, crede que recebereis, e assim será. O verbo aqui é crer, sentir como se já tivesse acontecido. Por isso, quando repetir, eu sou próspero, feche os olhos. Imagine o extrato bancário com saldo positivo. Veja a casa dos seus sonhos. Sinta a paz de viver em abundância. É essa emoção que magnetiza o pensamento. É ela que transforma palavras em comandos criadores. O terceiro passo é a repetição. A mente não muda com uma frase dita uma única vez. Ela muda com a constância, com o ritual, com o compromisso diário de repetir, sentir e viver a nova identidade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade repetitiva. Quanto mais você ativa um pensamento, mais ele se fortalece como trilho mental, até que se torne automático, natural, dominante. E é nesse ponto que o milagre acontece. Você não precisa mais lutar para pensar diferente, porque já se tornou alguém diferente. Você substituiu o velho paradigma. Você reprogramou a mente. Você assumiu a nova identidade.
Você já percebeu como sua energia muda dependendo das pessoas ao seu redor? Conviver com quem vive reclamando, com quem vive falando de crise, de falta, de medo, faz sua mente desacelerar, sua fé enfraquecer, sua visão se encurtar. Mas estar perto de quem pensa grande, sonha alto e age com fé, isso acende algo dentro de você. Essa é a força invisível dos neurônios espelho. Seu cérebro tem a capacidade natural de imitar comportamentos, posturas, emoções e até decisões das pessoas com quem você mais convive. Isso significa que sua identidade mental é moldada, em parte, pelo ambiente emocional e energético em que você está inserido. Napoleon Hill chamava isso de mastermind, uma aliança de mentes que compartilham um propósito elevado. Ele dizia que nenhuma grande realização é possível sem a colaboração de mentes alinhadas, comprometidas com a mesma visão. A Bíblia confirma isso em Provérbios capítulo 13. Quem anda com os sábios será sábio. A sabedoria, assim como a escassez, é contagiosa. Por isso, uma das decisões mais espiritualmente estratégicas que você pode tomar é se cercar de quem já vive aquilo que você deseja viver. Conviva com quem já está em movimento, com quem honra a abundância, com quem fala de possibilidades e não de limitações, com quem ora com fé e age com direção. Essas pessoas não apenas inspiram, elas ativam em você uma nova frequência. E mesmo que você ainda não tenha esse círculo no mundo físico, você pode criar isso no mundo digital, assistindo vídeos como este, lendo livros elevados, ouvindo áudios de mentores que já vibram na frequência que você quer alcançar. Isso já é mastermind. Você está agora mesmo reprogramando seus padrões mentais pela exposição a um novo modelo de pensamento. E quanto mais constante for essa exposição, mais rápido sua mente vai espelhar esse novo padrão. A ciência confirma: o que você vê, ouve e sente todos os dias se torna referência para o seu cérebro. E o cérebro começa a adaptar sua realidade interna àquilo que recebe com frequência. A visualização criativa é uma prática antiga, usada por líderes espirituais, atletas, empreendedores e visionários. Mas hoje, mais do que nunca, a ciência comprova o que a fé sempre soube. O cérebro é moldado pelas imagens que você repete com emoção. Quando você visualiza uma cena com clareza e sentimento, seu cérebro começa a se comportar como se aquilo já estivesse acontecendo. Ele dispara impulsos, ativa áreas específicas e inicia a criação de novos caminhos neurais. Esse fenômeno é chamado de plasticidade neural direcionada. Significa que o cérebro não é uma estrutura rígida. Ele se adapta, se reconstrói, se reorganiza conforme os pensamentos e imagens que você alimenta. Ou seja, imaginar com emoção é como treinar sua mente para um novo padrão de realidade. Napoleon Hill já intuía isso quando dizia: a mente pode alcançar tudo aquilo que ela consegue conceber com clareza e repetir com fé. A Bíblia confirma: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus, capítulo 6. Isso não fala apenas da visão física, mas da visão interior, daquilo que você projeta internamente todos os dias. Quando você fecha os olhos e vê a vida que deseja, quando se transporta emocionalmente para aquela realidade, você está enviando uma mensagem poderosa ao subconsciente. Isso é importante para mim. E o subconsciente começa a agir. Ele busca oportunidades, ele ativa sua intuição, ele reorganiza seu comportamento, porque ele já está convencido de que aquela realidade é real. Por isso, visualize com detalhes. Não apenas veja, sinta. Sinta o cheiro do ambiente, o som ao redor, a textura das conquistas, a leveza da liberdade financeira. Visualize como quem está vivendo, não como quem sonha. Essa diferença muda tudo. Você não atrai aquilo que deseja com palavras soltas. Você atrai aquilo que reafirma com constância, emoção e intenção. E a forma mais poderosa de fazer isso é através de um simples ritual diário. É aqui que a teoria se transforma em prática. É aqui que a nova identidade deixa de ser ideia e se torna hábito.
A prática começa com uma decisão clara. Escolher uma área da sua vida que deseja transformar. Pode ser finanças, saúde, relacionamentos ou propósito. Depois, ao acordar, finja por 5 minutos que você já vive essa realidade. Feche os olhos e declare: eu sou essa nova versão. Eu vivo com propósito. O dinheiro flui para mim com facilidade. A paz reina na minha casa. Fale com verdade. Imagine os detalhes. Veja os resultados. Sinta-se dentro dessa nova vida, mesmo que tudo ao redor ainda diga o contrário. Durante o dia, haja como quem já é, como se não houvesse mais dúvida. Esse é o verdadeiro fingir com fé, não como engano, mas como antecipação da verdade. No final do dia, antes de dormir, repita esse processo. Visualize, afirme, sinta e, por fim, declare com firmeza: eu me recuso a aceitar qualquer realidade menor que essa. Essa frase é um decreto, é uma ordem ao subconsciente. É o código final de programação. Existe uma verdade espiritual e científica que muitos ignoram. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que você é. Essa é uma das leis mais sutis e mais poderosas da criação. O universo não responde aos seus pedidos, ele responde à sua vibração dominante. E a sua vibração é definida pelo que você pensa, sente e acredita todos os dias. Napoleon Hill afirmava: a mente atrai aquilo com o qual está em harmonia. E a Bíblia já ensinava: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23. Ou seja, se sua alma está impregnada de medo, dúvida, culpa ou inferioridade, é isso que sua frequência emitirá. E o universo apenas responde. Mas, se sua alma está alimentada de fé, gratidão, abundância e certeza, então o universo não tem escolha senão se alinhar com essa nova emissão. Por isso, mais do que repetir frases, é necessário viver como quem já tem. É necessário se movimentar com confiança, falar com direção, agir com amor próprio e caminhar com visão elevada. Esse é o segredo não revelado da manifestação. Você já é aquilo que escolhe ser internamente. A realidade externa apenas segue a vibração da identidade interna. Comente agora: eu vibro na frequência da minha nova realidade. Essa frase é um decreto vibracional, uma senha para o invisível. Durante todo este vídeo, você acessou um dos maiores segredos da criação humana: o poder de fingir com fé. Não como mentira, mas como antecipação daquilo que já é verdade no mundo espiritual. Você compreendeu que a imaginação não é um jogo infantil, mas a linguagem da mente subconsciente, que o desejo ardente, a substituição de paradigmas e a convivência com mentes prósperas são os pilares que sustentam uma nova realidade. Napoleon Hill dedicou sua vida para provar que o que você pensa com intensidade, o que você afirma com emoção e o que você sente com convicção se torna real. A ciência confirma: o cérebro se reconstrói conforme os pensamentos dominantes. A fé confirma: se creres, verás. A vida confirma: tudo o que é nutrido na mente, cedo ou tarde, floresce na realidade. Mas aqui está o ponto mais importante: o universo está ouvindo. Ele não escuta seus pedidos aleatórios. Ele escuta a vibração da sua identidade. Ele responde à constância da sua fé. Ele se alinha com a sua convicção silenciosa. Se você repete: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou capaz, e sente isso com verdade, então o universo se curva diante dessa vibração. Ele começa a organizar circunstâncias, pessoas, ideias e recursos para confirmar aquilo que você já é. Essa é a sabedoria dos que vivem alinhados com Deus. Eles não esperam o mundo mudar. Eles mudam por dentro, e o mundo apenas responde. Por isso, nunca mais diga eu quero ser. Diga com fé: eu sou. Você é filho de Deus. Você é digno da prosperidade. Você é o templo da criação divina. Assuma isso agora. Declare com emoção: eu sou o merecedor da riqueza que estou atraindo. Repita com fé:
Grave essa frase em sua mente. Escreva nos comentários como um pacto com o universo, porque ao fazer isso, você transforma palavras em identidade e identidade em realidade. Lembre-se, você não está sozinho. Existe uma força invisível te ouvindo, te guiando, te respondendo. Confie, caminhe, finja com fé, até que se torne verdade. Porque quando a fé se une à ação, o céu se curva para confirmar. E se essa mensagem falou com a sua alma, se despertou em você uma nova visão, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser o canal de transformação para outra vida. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como esta. Aqui sua mente é alimentada com sabedoria, fé e propósito. Sua inscrição não é apenas um gesto, é uma decisão. Eu escolho viver em expansão. A mente cria, o coração vibra e o universo confirma.